O tema da mensagem, o que é a igreja? A partir do texto bíblico na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 16, como está escrito, Paulo escreve a Timóteo dizendo: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, que é Jesus Cristo. O que é a igreja? A gente tem vivido nos últimos dias uma crise em relação à igreja em termo mundial. Pessoas e pessoas se dizem decepcionadas com a igreja. E sempre que trata desse assunto, eu também imagino quantas igrejas estão decepcionadas por pessoas, por pessoas, e mesmo assim não desistem de pessoas. Que é a igreja? É algo além de nós, superior a nós, porque todos os julgamentos em relação à igreja a gente nunca se inclui, como se a gente não fosse igreja. Então, existe a multidão hoje chamada de desigrejados, os que são crentes, têm Jesus como Salvador, mas dizem que estão decepcionados com a igreja, não faz parte de igreja nenhuma. E a multidão é grande. Até visitam igrejas, mas não se tornam membros de igreja. Dizem que igreja se tornou um trauma. Por outro lado, nós temos todo um movimento batendo na porta da igreja para que a igreja aceite tudo, que é o politicamente correto. Aí as críticas vêm quando a igreja não aceita tudo. E quantos temas estão aí, né? Casamento gay. São temas e temas que querem que a igreja assuma uma condição de aceitação. Senão, é a igreja do trauma, é a igreja repressiva, é a igreja sem amor, é a igreja que não compreende o momento histórico da sociedade, é a igreja... Mas o que é a igreja? Além do que inventam sobre ela. Porque, com certeza, a Bíblia nos revela a igreja, Deus nos revela a igreja. Não foi por acaso que Deus criou a sua igreja. E hoje, quando nos dispomos à ceia do Senhor, é tão bom a gente parar para perceber o que é a igreja, a partir da palavra. Porque depois eu posso falar tudo sobre igreja, como também falo sobre política, sobre o país, mas aí é por minha conta. Mas o que é a igreja na Bíblia? É possível mapear muitos títulos, muitas figuras, imagens, mas hoje vamos ficar somente com essa orientação de Paulo a Timóteo, quando ele diz: olha, quero encontrar você, mas se eu tardar, eu estou passando essas orientações para que você saiba como proceder na igreja.
porque ela não é qualquer coisa. Se fosse qualquer coisa, você procederia de qualquer jeito, mas não. Por isso que me chamou a atenção, é que Timóteo, Paulo, não está liberando Timóteo para viver a igreja, pensar a igreja, ou praticar a igreja de qualquer jeito. Tem que viver a igreja, praticar a igreja, ser igreja, conforme a imagem bíblica de igreja. O que é a igreja? Aí ele diz: deve proceder na casa de Deus. A igreja é a casa de Deus, é a primeira imagem que temos. Ora, a casa significa espaço família. Todo aquele que faz parte de uma família se encontra numa casa. Quando se pensa num lar, numa casa, se pensa logo que mora ali uma família. É possível que more uma única pessoa. É possível que não more ninguém, mas se imagina que existe uma família naquele lugar. Isso mesmo. Quando diz proceder na casa de Deus, ou seja, a igreja é a casa de Deus, o lugar onde mora a família de Deus. Sim, por isso que a igreja se torna o meu lugar, o seu lugar. Ou então eu não tenho família, ou eu não tenho fraternidade, ou eu não tenho uma irmandade, eu não tenho irmãos, não tenho pai. Por quê? Não tenho família. Mas se Deus é meu pai, então a igreja se torna o meu lugar singular para viver a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque é onde está a minha família. A Nalva acabou de chegar aí da família, né? Ela está por aqui, mas quão gostoso é voltar em casa de mãe, casa de pai, né? Difícil é sair depois, porque parece que a gente tem tudo em comum. Até o cheiro lembra a nossa existência. Lembra carinho, amor, aceitação, lembra tudo. Isso mesmo, a igreja é a casa de Deus, lugar da família dele, onde ele é o pai, onde ele é esse originador de todos os relacionamentos, de toda a comunhão. E eu me sinto bem, porque toda a propriedade de meu pai é lugar em que eu me sinto bem e me sinto como sendo propriedade minha. Sim, aqui está a casa de Deus, a igreja. Vivemos os nossos relacionamentos de comunhão, porque em família se vive comunhão. A segunda imagem do que seja igreja, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é propriedade do Deus vivo. Igreja é propriedade do Deus vivo. Homens dirigem igreja, conselhos, mas acima de tudo, entendam, aceitem, creiam e vivam. Deus está sob controle. Ele tira, Ele coloca, Ele faz. Por que existe tanta segurança? Porque é propriedade de Deus que Ele não abandona jamais. É a igreja do Deus vivo e não do Deus morto. Muitas vezes a gente fica preocupado, a gente fica
confuso. O que será da igreja? Perca o sono se o teu Deus for morto, mas se a igreja for propriedade do Deus vivo, que atua, que tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem pés e anda, tem mãos e apalpa, preenche céus e a terra e soberanamente governa. Se a igreja é desse Deus vivo, bíblico, então apenas viva, adore, cultue e saiba que Deus está no controle de todas as coisas, principalmente no controle da igreja dele. Por quê? É a propriedade do Deus vivo. Parece tudo sem rumo, Deus chega e coloca o rumo. Usa pessoas, usa governos, usa meios que a gente nem imagina. Quando Israel estava com problema, Deus usou alguém que ninguém nem imaginava, o governador Ciro da Pérsia, para tirar o povo do cativeiro. Ora, aquele que deveria oprimir, que vinha escravizando todo mundo, é justamente quem Deus usa. A igreja é propriedade do Deus vivo. Ou seja, o dono da igreja está bem ativo, bem pessoal e bem presente, porque ele é vivo. Por isso, adore-o, ame-o, louve-o e coloque seus problemas e dificuldades para o Deus da sua igreja, o seu Deus, porque você é a igreja. Terceira imagem que vemos no texto bíblico, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A tirania da mentira está por aí. Eu acho que eu nunca imaginei que fosse possível a mentira chegar um momento de ser padrão de relacionamento, de fala, a gente eu já comentei isso aqui, a gente já vive planejando uma mentira. A gente sai de casa dizendo, bem, se o trânsito estiver complicado, eu vou dizer que tinha um engarrafamento, que choveu. Aí você já vai prevendo a mentira. Não é prevendo se o trânsito estiver carregado hoje, só Deus me livrando, só Deus abrindo as portas, só Deus fazendo com que... Não, você já vai, não planejando uma oração, pedindo vitória a Deus, mas uma estratégia pedindo o livramento da mentira. Mas o que é a igreja? É a coluna da verdade. Se um dia a verdade tem que acontecer, se um dia a verdade tem que se firmar, tem que ser na igreja. Por isso que o mundo vai bater e bater dizendo, minta, diga que isso é certo. E a igreja vai dizer, não é certo, não é bíblico, é mentira. E o agravante da mentira é porque Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. E todo dia nós estamos entrando nessa família, né? Conversando com a filha do diabo, que é a mentira, né? Pedindo ajuda à filha do diabo, que é a mentira, para nos livrar dos nossos aperreios, quando deveríamos pedir a Deus nos livrar do mal.
a igreja vai ter que se sustentar, e aí a igreja cristã, aqui e ali, onde quer, começar a coluna. Diga que é verdade? Não posso, porque não é bíblico. Ponto final. Mas isso é preconceito? Não, é a verdade. Não é politicamente correto. Quer saber? Não é verdade, não é bíblico. Ponto final. E ela é coluna e bandeira da verdade, baluarte. Ou seja, não é uma verdade escondida. O baluarte era colocado para determinar uma propriedade. Um castelo tinha um baluarte que dizia que rei reinava ali. É o brasão. Não é uma verdade escondida. A igreja não pode esconder a verdade. Bem, só nós sabemos que a gente crê assim, mas qualquer coisa, porque vão pensar que nós somos preconceituosos. Vão pensar que nós não somos politicamente corretos. Então, é só entre nós, pessoal. Lá fora, não falem nada. Não. É baluarte da verdade. Quem olha para a igreja cristã tem que saber que eles creem assim, pensam assim, afirmam assim. A bandeira diz que nós temos um rei, Jesus Cristo. O que ele pensou, falou, pregou, viveu, e por aquilo que ele morreu, nós afirmamos também, estamos dentro do castelo do rei, a igreja do Senhor. Por isso que a igreja é coluna, sustenta, baluarte, comunica a verdade. E por último, a igreja é palco da ordem da salvação. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Ou seja, aí é Jesus, que desceu e se encarnou, se fez homem, foi justificado em espírito, nele não foi encontrado pecado algum, contemplado por anjos, é o Senhor da glória, pregado entre os gentios, e não somente entre judeus, ou seja, faz parte da pregação cristã em todo o mundo que Jesus é Senhor e Salvador. Recebido na glória, ressuscitou dentre os mortos e assentou à direita de Deus. É a ordem da salvação, ou seja, desde a encarnação até a glorificação do Senhor. E a igreja é palco dessa mensagem, desse evangelho, dessa vida, é espaço de Jesus Cristo. É todo o evangelho para toda pessoa em todo mundo. Ou seja, Cristo para toda pessoa em todo mundo. Porque por isso ele veio, por isso ele morreu, por isso ressuscitou. Então, o que é a igreja? Você vai se decepcionar com pessoas, sim. Você vai se decepcionar com relacionamento, sim. Mas tem uma coisa: olhe para a igreja e veja a construção amorosa de Deus, e perceberá que você deve se orgulhar de igreja. Você deve canalizar seus dons e talentos para ser instrumento de Deus na igreja. Você deve viver os mandamentos de Deus, que os principais lidam justamente com o relacionamento. Para quê? Para que eles não travem a grandeza da igreja. Que mandamentos são esses? Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Parece que na Bíblia
tem em torno de 25 mandamentos só com a palavra uns aos outros. Amar, suportar, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros. E aí vai. Para quê? Para que a igreja não trave a grandeza dela nos relacionamentos, porque igreja é família que se constrói em comunhão para ser essa propriedade do Deus vivo, que ele tem pleno controle e autoridade. E nessa condição ela sustenta a verdade e proclama a verdade, vivendo o plano da ordem da salvação de Deus, que é viver Jesus e comunicar Jesus, vida dele e ressurreição dele e sua glorificação no céu como Senhor, soberano e Salvador de todos os homens. O que é a igreja? Você é a igreja. Sempre que precisa se unir a outra igreja, um irmão ou uma irmã, para ser a casa do Deus vivo, propriedade dele, para comunicar a verdade, viver a verdade em comunhão. Então, seja Deus gracioso para conosco, que nos dê a condição de, em todo tempo, viver como igreja e ser a igreja. Vamos orar. Pai, busco-te pela tua graça e misericórdia e louvo-te pela tua palavra. Que bom, Senhor Deus, que somos igreja nesse presente momento, século, nesse contexto histórico da nossa cidade, do nosso país. Dá-nos a condição de viver a verdade e pregar a verdade, que é Jesus Cristo. E em tudo, Deus, certo de que a igreja se torna um bem para nós, e querendo vivê-la, fazer parte dela e convidar outras pessoas para estar conosco, adorando a Jesus como Senhor e Salvador. Por tua graça, Deus. Sim. Amém.